Sua mente é um imóvel, mas nem todo inquilino merece morar aí. Continua por aqui, porque esse devocional vai mudar como você vê a sua mente. Hoje, no nosso devocional de número 158, seguimos com o tema: Nem todo pensamento merece morar em você. E o trecho bíblico que nos guia é de 2 Coríntios, capítulo 10, versículos 4 e 5. As armas que usamos na nossa luta não são armas do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. E assim, destruímos ideias falsas e também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Prazer, eu sou Raquel Campos, eu sou coach e uma cristã que busca crescimento diário. Te convido a seguir comigo nessa dose de inspiração e fé no nosso devocional Caminho de Lapidação. Paulo escreveu isso para uma igreja cercada de confusão, orgulho e influência errada. Em Corinto havia muito barulho, disputa, vaidade, aparência espiritual e ideias que afastavam o povo da verdade. E é nesse cenário que Paulo lembra algo essencial. A batalha do povo de Deus não é vencida só na força, no discurso ou na aparência. Ela passa pela mente, pelas ideias, pelas fortalezas invisíveis que vão sendo construídas por dentro. Tem batalha que começa no pensamento muito antes de aparecer no comportamento. E esse texto ele toca num ponto muito real, que é nem tudo o que se passa pela nossa mente merece autoridade sobre nós. Paulo fala de fortalezas. Fortalezas são estruturas internas que se formam aos poucos. Mentiras repetidas, medos alimentados, culpas carregadas, raciocínios que parecem normais, mas são desalinhados com a verdade de Deus. E isso é absolutamente atual. Muita gente pensa em combate espiritual só como algo externo, mas muitas vezes ele acontece em silêncio. Num pensamento de acusação que volta todo dia, numa comparação que corrói sua identidade, numa culpa que Deus já tratou, mas você continua segurando, numa ideia em que você está sozinha, sem saída ou esquecida. Então Paulo chega dizendo, isso também precisa ser confrontado, e não como uma arma qualquer, mas com a verdade, com oração, vigilância e submissão a Cristo. Maturidade espiritual não é acreditar em tudo que você pensa, é aprender a filtrar sua mente pela verdade de Deus. Nem todo pensamento é direção, nem toda sensação é revelação, nem toda voz interior merece ser seguida. Tem pensamento que precisa ser interrompido, tem pensamento que precisa perder força, tem pensamento que precisa ser levada à obediência de Cristo. E esse texto ele continua tão relevante até hoje porque a nossa geração está mentalmente muito exposta. Exposta à comparação, exposta à opinião, exposta a excesso de informação, exposta a conteúdos demais e filtros de menos. E isso aparece em cenas muito comuns. Você acorda, pega o celular, vê notícia pesada, vida perfeita dos outros, cobrança, urgência e sua paz já foi embora antes mesmo do café. Você recebe uma crítica e aquilo roda o dia inteiro na sua cabeça. Você erra numa coisa pequena, mas já pensa, estraguei tudo. Você entra num ambiente pesado e sai com a mente poluída, cansada ou irritada. Também acontece na nossa fé. Tem gente que ama Deus, mas vive ouvindo por dentro. Você nunca vai mudar. Deus já cansou de você. Não adianta orar. Sua luta vai te vencer. O problema é quando a pessoa começa a concordar com isso em silêncio. Pensa comigo aqui nesses exemplos bem práticos. Imagina alguém que se compara tanto que já não consegue celebrar o próprio processo. Pensa numa pessoa que revisita a ofensa tantas vezes que transforma mágoa em fortaleza. Imagine alguém cansada que começa a chamar desistência de lucidez. Ou uma pessoa que continua funcionando por fora, mas por dentro já está dominada por pensamento de derrota. Tem pensamento que não deve ser acolhido, mas confrontado, porque proteção mental e espiritual não é exagero, é vigilância santa.
Presta atenção nisso que eu vou te falar agora. A nossa mente, ela vai ficando parecida com aquilo que ela mais é alimentada. Se você revisita medo o tempo todo, o medo cresce. Se você revisita acusação o tempo todo, a culpa ganha espaço. Se revisita raiva o tempo todo, a dureza aumenta. Mas isso também funciona para o bem, essa é a boa notícia. Quando você volta para a verdade de Deus, interrompe uma mentira antes que ela vire convicção. Ore no meio de uma espiral mental e escolhe não concordar com o que te afasta de Cristo, algo começa a mudar por dentro. Você vai ficando mais lúcida, mais firme e menos refém do automático da sua mente. Segura essa frase, guarda ela hoje. A batalha dos pensamentos vai sendo vencida quando a verdade de Deus deixa de ser visitada e volta a ser morada. A gente vai começar agora a nossa sessão de coaching, então pensa com sinceridade. Que tipo de pensamento mais tem tentado ocupar a sua mente ultimamente? É acusação com aquela frase, eu não presto, eu nunca consigo? É um medo com a frase, não vai dar certo, ou não vou suportar? É a comparação quando você ouve, todo mundo está melhor do que eu? Ou é o desânimo quando sua mente vem e fala, não vale mais a pena tentar? Onde você mais precisa de proteção mental e espiritual hoje? É no que você consome? É no ambiente em que você vive? Nas conversas que você alimenta? Ou nos pensamentos que você tem deixado ficar sem filtro? E se você levasse esse texto a sério essa semana, o que mudaria na prática? Você vigiaria melhor o que entra na sua mente? Confrontaria mais rápido pensamentos que não vêm de Deus? Ou quem sabe pararia de chamar de verdade aquilo que só está fazendo barulho dentro de você? E a métrica simples que você vai utilizar hoje à noite ao se deitar para dormir é a seguinte. Nesse dia, eu alimentei a verdade de Deus ou deixei qualquer pensamento mandar em mim. O exercício desse devocional recebeu o nome de fechar a porta para o que não vem de Deus. Então hoje, seus 7 minutos são para perceber onde sua mente e seu espírito precisam de proteção. Então busque um lugar silencioso, leve o seu caderno de evolução e uma caneta. Faça de 6 a 7 respirações lentas e profundas e quando você se acalmar, comece o seu exercício. Primeiro, dê nome ao pensamento que mais tem te desgastado, então escreva e complete. Hoje, o pensamento que mais tem tentado me dominar é... Escreva com honestidade, é fundamental para o exercício funcionar. Segundo, escreva a verdade de Deus no lugar dele. Então escreva e complete. Se eu levar esse pensamento à obediência de Cristo, eu preciso lembrar que... Te ajudo com alguns exemplos. Se eu levar esse pensamento à obediência de Cristo, eu preciso lembrar que nem tudo o que eu penso é verdade. Se eu levar esse pensamento à obediência de Cristo, eu preciso lembrar que Deus não fala comigo por acusação ou desespero. Se eu levar esse pensamento à obediência de Cristo, eu preciso lembrar que minha mente não pode ficar aberta a qualquer voz. Se eu levar esse pensamento à obediência de Cristo, eu preciso lembrar que há pensamentos que precisam ser interrompidos. E terceiro e último, escolha um gesto simples de vigilância para hoje, porque nenhuma boa reflexão, minha amiga, nenhuma dela vale se não houver ação. Então, nessa última fase do exercício, você vai escrever, completar, mas você vai se pôr em movimento. Presta atenção na frase. Antes de terminar o dia, eu vou. Aqui eu coloco alguns exemplos para poder te ajudar a pensar. Antes de terminar o dia, eu vou interromper um pensamento repetitivo com uma oração. Antes de terminar o dia, eu vou diminuir um conteúdo que tem poluído a minha mente. Antes de terminar o dia, eu vou repetir uma verdade bíblica no lugar de uma mentira interna. Antes de terminar o dia, eu vou parar de alimentar mentalmente algo que só está me enfraquecendo. Quando eu parei para elaborar esse exercício, eu busquei que fosse um exercício que te ajudasse a não deixar a sua mente sem guarda quando Deus já tem as armas para protegê-la. Então agora me deixa conhecer um pouquinho de você. Coloca aqui nos comentários que tipo de pensamento mais tem tentado ocupar a sua mente. É acusação, medo, comparação, desânimo? Desabafa aqui, você não está só nessa jornada, não? Depois você volta e faz o seu exercício, porque o devocional, o caminho de lapidação, ele não termina no amém.
Ele só termina quando você decide que a sua mente merece proteção e que nem todo pensamento merece morar com você. Estamos caminhando para o final do nosso devocional com uma breve oração. Mas antes que você escute o Amém Desligue, quero deixar minha gratidão por me ter permitido passar esse momento ao teu lado. Te lembrar que no devocional de ontem você aprendeu que o invisível de Deus também é real. E hoje você descobre que nem todo pensamento merece morar em você. Eu te desejo profunda paz e aquele abraço. Aproveita, já salva esse devocional para você poder voltar a ouvir naqueles dias em que sua mente estiver poluída e você precisar se lembrar de como deixá-la protegida. Então agora respire fundo e, se você puder, feche os seus olhos. Senhor, Tu conheces o que acontece dentro de mim até quando ninguém percebe. Tu sabes dos pensamentos que me cansam, das mentiras que tentam se repetir, dos medos que querem crescer e das fortalezas que às vezes vão se formando em silêncio. Hoje eu te peço, Senhor, guarda minha mente e fortalece meu interior. Me ensina a reconhecer o que não vem de Ti. Me dá discernimento para confrontar a mentira antes que ela ganhe espaço. Me dá firmeza para não concordar com aquilo que rouba a minha paz, rouba a minha fé e a minha identidade. Onde houver confusão, Senhor, traz clareza. Onde houver acusação, meu Pai, traz verdade. Onde houver desânimo, traz força. E onde houver barulho demais, meu Deus, faz Tua voz falar mais alto. Que eu viva protegida pela Tua presença e alinhada com a verdade de Cristo. Em nome de Jesus. Amém.